O mangá que passou de todos os limites. Jujutsu no Rokunin, segunda temporada, episódio 5, tá? O último. Vocês não viram o último? Cara, é bizarro, tá? Bizarro. Ficou em aberto uma coisa muito foda que a gente vai ver nesse. Então, se tu não viu os outros, vê antes pra entender certinho, tá? Vale muito a pena, tá? O link do vídeo original tá na descrição. Então, pode ver comigo, depois ver sozinho ou vice-versa. Mas, pô, tá da hora demais, o Mu manda muito bem, tá? E não esquece de deixar o like, inscrever aqui no canal, comentar o que eu assisto todo dia, 8 da noite. Tem vídeo pra vocês, 8 ou 7, eu vou ver ainda a hora, cara, eu fico falando essas horas. Eu tô empolgado, tá? Que eu acabei de assistir... Enfim, né? Vocês estão assistindo em outro dia, mas eu tô gravando na sequência porque eu fiquei muito ansioso e quero saber o que vai acontecer. Entendeu? Então, tipo assim, só bora, não vou me enrolar então. E é isso, vamos que vamos. Eu sei que tem muito tempo que eu não falo isso, mas o episódio de hoje pode ser muito pesado pra você que é um pouco mais sensível. Esse é tranquilamente, cuidado, assim, então, gente, desde o nosso comecinho dessa série de Jujutsu no Rokunin, ele é tranquilamente, assim, top 2 dos mais pesados. Eu apelido esse episódio de Eclipse de Berserk, pra você ter uma noção. Se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada do que eu tô falando, a gente tá fazendo uma série de um mangá, assim, que é de vingança e é vingança da boa. E convenhamos, ele é bem pesado. A gente já tá na nossa segunda temporada, e se você não viu nenhum episódio, a gente tem um vídeo com mais de 1 hora com toda a nossa primeira temporada toda resumidinha pra você, e é bom que você já pode começar a acompanhar a segunda, que é tão pesada quanto. Esse episódio será de fortes emoções, então vou pedir pra que você se sente, se ajeite, pega uma pipoquinha, uma bebidinha, se prepara e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jujutsu no Rokunin. Ai, meu Deus. Vamos que vamos. Antes eu tenho um aviso muito importante sobre a nossa série de Jujutsu no Rokunin e como serão os próximos vídeos. Eu vou falar isso em vídeo pra que não reste nenhuma dúvida. Sempre tem gente nos comentários reclamando: Mu, seus vídeos são muito curtos. Nossa, eu amo os vídeos, mas eles são muito curtos, faz vídeo mais longo. Rapaziada, eu faço tudo pelo telefone. E basicamente tudo, sem ser tipo gravar, que eu tenho a ajuda da nossa produção. Dá um oi, produção. É porque tá de madrugada, ela não tá muito feliz. Sem ser nessa parte, eu faço tudo sozinho e é tudo pelo telefone, pelo meu celular. O meu celular já é um pouco mais capenga, a tela dele já tá meio quebrada, ele não tem muito espaço, então não tem como, literalmente não tem como fazer um vídeo mais longo do que eu faço. Chega assim, 10 minutos de vídeo na edição, o aplicativo trava, o telefone fica quente, é isso. Não dá pra editar. Eu faço muito o meu melhor, já eu juro. PC. Então quando a gente tiver um pouco mais de equipamento, um pouco mais de condição, aí mano, eu trago vídeos de 1 hora se vocês quiserem. Então, sem mais enrolação, vamos pro episódio. Vamos ajudar o mano aí, pô. Pô, vai lá, seja membro do canal dele aí, pô. Sei lá, se tiver algum negócio pra doar. Não sei se você já não conseguiu também, né? Mas enfim, apoia o trampo dele, o cara merece pra caramba. Olha o conteúdo que ele entrega pra gente, tá ligado? Pô, foi tudo pelo celular, então todas as coisas, pô, tá de parabéns. Tá de parabéns, tá? Pô, esse cara aí merece todo o sucesso do mundo. O episódio começa bem da onde a gente parou o último capítulo. O Uruma tá na casa dessa tal de Kanami. E tá tudo bem esquisito lá. Primeiro que a Kanami não tá naquele lugar e ela tá com o mestre dela. Quem é o mestre dela a gente ainda não sabe. Na verdade, a gente meio que já sabe. O pai dela tá agindo muito esquisito e a criança que se chama Jun também tá muito estranho e pediu ajuda pro Uruma. Lembra que eu falei que no último capítulo todos estavam agindo na casa como se a mãe dela estivesse ali? Mesmo sem a presença dela, após o Uruma ouvir o pedido de socorro da criança, ele começa a observar tudo que tá acontecendo à sua volta e coloca o pai contra a parede. O pai do Jun tenta dar alguma desculpa sobre a mulher dele, só que o Uruma não quer saber de nada. Ele começa a subir as escadas e começa a tentar procurar pela casa onde tá a mãe da criança. Quando ele chega bem num quartinho específico, ele abre a porta e vê que o corpo dela já tá ali há um bom tempo. Ela já tá no estágio da decomposição tão grande que já tem, assim, pelo menos uma semaninha que ela tá ali. A criança não sabia que a mãe dele já tinha ido de base e fica uma situação, assim, bem ruim. No dia seguinte, o Uruma chama a polícia, chama os bombeiros e fica ali pra tentar tranquilizar a criança. Só que nesse momento, o Jun liga pro telefone do Uruma, pedindo pra que eles se encontrem. A gente já viu no último capítulo que o Jun tava dormindo com essa tal de Kanami, que é literalmente o mesmo nome da irmã falecida dele e a mesma aparência. Alguma coisa de muito esquisito tá acontecendo. Bizarro. Então, nesse belo dia, o Uruma vai de encontro com o Jun. Assim que ele chega, o Jun fala: nossa, muito obrigado por ter vindo. E o Uruma já coloca ele na parede falando: ô seu doente, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? O Uruma já investigou e descobriu que o Jun tá fazendo parte do Clube Revolucionário, que é o clube do Shigoku Kyo. O Jun, ele não nega. Ele diz que tá ali pra vingar a morte da irmã.
e tenta convencer o Uruma. Só que o Uruma não consegue acreditar no que ele tá falando. Nem eu então, em seguida, ele manda ele explicar quem é essa Kaname, por que é igual a irmã dele, que relação esquisita é essa, como que ela chama ele de mestre. O Jun dá uma desculpa, talvez esfarrapada, ou talvez seja verdade. Ele fala que ele se infiltrou no clube revolucionário e trabalha na área médica. Uma das meninas que foi atendida na área médica desse clube do Shigoku Kyo tava com o rosto completamente desfigurado, porque ela foi queimada. Nisso, o Jun, graças a Deus, ou graças a um milagre, usou o DNA da própria irmã pra meio que reformar o rosto da menina. E por acaso a menina ficou igualzinha a irmãzinha dele. Estranho. Você cai nesse cegonha, papo? Eu cegonha. Caio nesse papo? Talvez não, mas o Uruma não sabe muito bem no que acreditar. Até porque a própria Kaname aparece e confirma a história pro Uruma. O Jun fala que não tem por que ele mentir, isso aqui é a ajuda do Uruma pra poder se vingar finalmente. Então ele fala que vai dar mais um tempinho pro Uruma pensar. E a família que lá caso ele aceite, é pra ele encontrar ele no local X, no horário tal, pra eles começarem... Não, Uruma, sabe que eu falei errado? Cara, não cai nessa, Uruma, pelo amor... Olha tudo que tu passou. Cara, pelo amor de Deus, tu confia nas pessoas, as pessoas vão lá e te cacetam. E armar o plano que dos desce-lhe dois. o pau. Estranho. Ele não sabe se acredita, a gente não sabe se acredita, mas eu já te aviso. Não Vem cai coisa nessa, bizarra por aí. A cena é cortada diretamente pra esse clube revolucionário. Lá a gente tá vendo meio que como é que é o processo de iniciação de algumas pessoas. Eles estão literalmente com um equipamento que não deixa eles pregarem os olhos e um vídeo em looping falando: clube revolucionário é o futuro. Clube revolucionário é o futuro. É muito difícil falar essa frase sem gaguejar. Depois eles passam... Clube revolucionário é o futuro. Clube revolucionário é o futuro. Clube revolucionário é o futuro. Até a segunda vai, a terceira já passam por uma entrevista com uma das capangas do Shigoku Kyo e lá ela faz uma pergunta: o seu dedo ou o clube revolucionário? E o cara vai lá e quebra o dedo. Pro próximo cara, ela pergunta: seu cabelo ou o clube revolucionário? Ele fala: clube revolucionário, e arranca o cabelo com a mão. O outro ela fala: o seu olho ou o clube revolucionário? Ele vai e vai ficar puto. Eu ia ficar puto com isso aí. Eu falei, pô, na vez do outro é o dedo e na minha tem que ser o olho? Pô, tá desbalanceado, pô. Não, eu quero o dedo também, pô. O olho. Tá louca? Pro olho com tudo que ele tem. Mano, é assim, uma lavagem cerebral bizarra. E em seguida, a cena corta pro Shigoku Kyo e ele é avisado de que o plano do Jun tá começando a entrar em ação. Então era o que a gente já suspeitava. É realmente uma armadilha pra pegar o Uruma. Então, trocando de cena, nos mostra uma menina de cabelo preto. Se você não lembra, teve um episódio que só teve a Azuma, que é uma personagem que tá desde o início e tem um tempo já que ela não aparece na história. Nesse episódio, que basicamente ela era o centro, o foco, eu vi muito comentário de gente falando: mano, quem é a Azuma? Eu não lembro quem é a Azuma. É literalmente o primeiro crush, a primeira paixão do Uruma, digamos assim. No caso, ela pelo Uruma, não ao contrário. Nos mostra a cena dela, ela tá andando pela rua com alguma amiga, até que aparece o Jun falando: quanto tempo? Ela olha pra trás e fala: meu Deus, Jun, como é que você tá? Tem 6 anos que eles não se veem. O Jun então sugere pra que eles saiam daquele local e vão pra, sei lá, tipo um restaurante pra conversar melhor. Ela aceita e eles vão. Lá eles começam a trocar uma ideia, ela fala que foi muito trágico isso que aconteceu com a irmã dele, ele fala que foi um momento delicado, mas que aos poucos ele tá tentando superar, até que ele toca no assunto do Uruma. Pergunta se tem muito tempo que ela não vê ele, se ela sabe como é que ele tá, o seu paradeiro, como é que tá a relação dos dois, e faz uma pergunta um pouco esquisita. Ele fala: você ama o Uruma, não ama a Azuma? Nesse momento, nos é mostrado de uma forma meio sutil todas as pessoas que estavam naquele restaurante levantando ao mesmo tempo e começam a andar na direção da Azuma. Ela fala: desculpa, eu não entendi a pergunta. O Jun manda ela ficar tranquila e fala que logo logo ele vai levar ela até o Uruma. E é nesse momento que todas as pessoas que estavam no restaurante ajudam o Jun a sequestrar a menina. Mas voltando pra nossa turminha da pesada, que é a Uruma, Kitami e companhia, da pesada que é a Kawana, no caso, vocês não precisam se preocupar. O Uruma realmente tá amadurecendo com o tempo e ele não é mais tão bobinho. Então ele fala com o Kitami sobre a situação toda do Jun. Todo mundo acha um pouco esquisito, mas foda, né? Todos resolvem acreditar no que o Jun tá falando, já que a Kaname tava concordando com toda a história maluca que ele criou sobre uma espécie de clone, digamos assim. Mas pra prevenir, toda a equipezinha vai junto pra esse local de encontro com o Uruma, caso alguma coisa dê errado. Isso, e agora, já leva rapaziadinha do meu coração, vocês estão preparados pro maior trauma da vida de vocês? Eu já vou contar pra vocês, mas antes eu queria pedir pra você deixar o seu like, meu querido. Eu sei que é chato ficar pedindo isso no meio do vídeo, principalmente na parte do ápice, digamos assim, mas é a melhor forma que eu tenho de continuar o meu trabalho. Deixa o seu like, que isso me ajuda a divulgar cada vez mais os meus vídeos. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixa um comentário, porque também ajuda na divulgação. Eu gosto de ler os comentários. Vira e mexe, fico lendo, respondendo vocês, a gente troca uma conversa, uma ideia, digamos assim. Considere se tornar um membro pra me ajudar diretamente a investir
investir cada vez mais no canal, eu pretendo comprar mais luzes pra a imagem ficar um pouco melhor, quem sabe um pouco mais de espaço no telefone pra conseguir fazer vídeos mais longos. E obviamente não posso deixar de pedir pra que você me siga lá no Instagram. Lá eu tô sempre trocando uma ideia com vocês um pouco mais próxima, posto coisas nos stories do backstage, de como é pra gravar esses vídeos, como é que é o cenário, tipo, por trás das câmeras, digamos assim. Então é basicamente isso, o aviso tá dado. E agora vamos voltar pro maior trauma desse mangá, pelo menos pra mim. Assim, eu fiquei em completo choque. Então, voltando, a nossa turminha da pesada está um pouquinho antes do local que o Jun marcou o encontro com o Uruma. Vocês estão prontos, gente. Vocês estão prontos. Se ele falou isso, eu tô empolgado. Vocês estão prontos? Eu tô pronto. Segura na minha mão e vamos. O Kitami fala que é melhor o Uruma ir na frente sozinho e eles ficarem ali pra trás pra caso alguma coisa aconteça, pra que não crie algum tipo de alerta, já que estão entrando basicamente numa base desse clube revolucionário. Todo mundo conhece o Uruma, todo mundo já deve conhecer o Kitami, então seria muito arriscado. Eles vão ficar um pouco na encolha e o Uruma vai na frente sozinho. O Jun tá muito contente com a situação do Uruma ter ido lá e aceitado ajudar ele nessa vingança pela a vida da irmã. Então eles se cumprimentam e o Jun pede pro Uruma seguir ele até o local. Eles vão trocando uma ideia, uma conversa aqui, uma conversa ali. Ele explica mais ou menos como é que funciona o trabalho dele nessa ordem, nesse clube revolucionário. Explica um pouco mais sobre o Shigoku Kyo. Alimenta algumas memórias do passado do Uruma. Esse local que eles estão indo é basicamente um local que eles já se encontraram. O Uruma tem umas pequenas memórias, mas não sabe exatamente o que aconteceu. Até que, meu irmão, o Jun pede pro Uruma parar ali. Oi, sim, a sua nota do Enem dos últimos 10 anos pode te garantir até 100% de bolsa na Anhanguera. Na modalidade que ele tem um negócio pra falar. E é nesse momento que ele saca uma arma, falando, você não aconteceu. Até que, meu irmão, o Jun pede pro Uruma parar ali, que ele tem um negócio pra falar. E é nesse momento que ele saca uma arma, falando, você não lembra? Isso é um pouco trágico. Foi nesse local que eu já tentei te matar. Nisso já vem uns pequenos flashes daquele dia, do Shigoku Kyo também perto daquele local, o Uruma surtando da cabeça. E antes que ele consiga fazer qualquer coisa, o Jun já dá um tiro nele, direto. Ele cai, a visão dele começa a ficar turva. Quando ele consegue meio que ver uma luz no fim do túnel, é literalmente a Kaname. Só que várias vezes, parece que são várias Kanames. Ele não sabe se tá alucinando, ele não sabe se ele tá morrendo, até que tudo apaga e ele acorda. Quando ele acorda, a ajudante do detetive lembra lá da primeira temporada. O primeiro detetive que tava atrás das coisas que o Uruma tava fazendo. Então, essa ajudante tava lá, reconheceu o Uruma e ele reconheceu ela. E ao mesmo tempo tem uma outra detetive no caso, que é uma detetive muito braba, digamos assim. Eu não falei muito dela na história porque ela já apareceu antes, mas não é tão relevante. Como eles estão sozinhos na sala, a primeira coisa que eles vão conversar é como cada um chegou ali. Então, resumindo pra vocês, essa dupla de detetives chegaram ali porque estavam investigando esse caso, estavam investigando o Uruma, o Shigoku Kyo, e até que eles começaram a chegar cada vez mais perto desse local, dessa base, e foram descobertos. Quer dizer, descobertas, né? Ninguém entende muito bem o que tá acontecendo, estão todos amarrados, e eles estão de frente pra um palco com as cortinas fechadas. As cortinas se abrem e o espetáculo vai começar. Irmão, se você já leu Berserk, é agora que começa basicamente um eclipse, tem que voltar, vou voltar. Só que de Jujutsu no Rokunin. Assim que se abre essas cortinas, aparecem dois bonequinhos de pano, bem esquisito. Um representando a Kaname e o outro representando o Uruma, com o nome de Uro. Ele conta a história dessa Kaname, fala que ela tinha um irmão chamado Juno, enfim, não sei porque que botaram esse nome ridículo, mas enfim, representando a Kaname e o Jun. E explica a relação desses irmãos, que era muito boa. Eles viviam juntos, faziam as mesmas coisas juntos, comiam da mesma comida, bebiam as mesmas coisas e, segundo o Jun, tomavam banho pelados na mesma banheira juntinhos. O teatro em si já tá bem bizarro, bem macabro, esses bonequinhos são bem feios, e aí eles explicam o momento em que a vida maravilhosa da Kaname começou a dar errado. Lá eles representam a Kaname e o Uruma meio que se conhecendo, passando um tempo juntos, até que chega aquele grande momento que a Kaname ela é abusada por um dos membros daquela desgraça de organização do Shigoku Kyo, mas o Jun parece que não entende, não entra na cabeça dele. Então, basicamente, na cabeça do Jun, a irmã dele foi abusada por um cara louco e o Uruma se aproveitou dessa situação pra meio que abusar da irmã também. Isso tá sendo dito na frente das detetives e na frente do Uruma. O Uruma começa a surtar gritando que isso não é verdade, que ele não pode falar uma coisa dessas, e as detetives não sabem se o que aconteceu é real ou se o Uruma tá mentindo ali, tipo, elas não sabem. Até que o mais louco de todos entra na cena. O Jun finalmente aparece cercado de Kanames. São várias Kanames. Parece tipo uma série de clones. Ele já tá fazendo isso há um bom tempo. Cada Kaname tem meio que uma função, uma linha do tempo. Digamos que tem a Kaname trabalhadora, tem a Kaname que fica em casa com o Jun. E a principal, que é a que o Uruma conheceu, a Kaname
macetadora. Como se não fosse bizarro o suficiente, esse cara completamente doente da cabeça, admitindo que tem essa tara na própria irmã e que fez vários clones e que ele usa elas pra favores bem safadinhos, ele fala que o Uruma causou muita dor pra irmã dele antes dela morrer e que agora ele vai fazer o Uruma sentir tudo isso que ela sentiu. Nesse momento, entra a estrela principal da peça, a Azuma. A menina que o Uruma conhece desde muito tempo, desde que eles eram pequenos. A menina que amou o Uruma, que ele tinha até uns sentimentos por ela. Não. Eles têm uma relação um pouco complicada, mas de muito carinho e afeto. As Kanamis, digamos assim, prendem a Azuma. O Jun levanta o vestido dela e enquanto o Uruma está impossibilitado de se mover, ele começa a fazer o eclipse de Berserk na frente do Uruma. É uma cena longa, bem detalhada. É bem triste ver aquilo, mas piora. Como se já não fosse ruim o suficiente, enquanto o Uruma tá surtando, gritando que ele vai matar o Jun, que ele precisa se soltar, que assim que ele soltar ele vai matar o Jun fala, calma, 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 eu ainda não terminei, eu vou deixar a perna dela igual da Kanami. Simplesmente, uma desses clones da Kanami pega um facão, irmão, e pum, tira a perna dela. Ela começa a se arrastar na direção do Uruma, uma cena triste, desesperadora. Eles fazem um contato visual, o Uruma tenta de tudo pra se soltar, e nesse momento o Jun dá o comando. A Kanami pega aquele facão e mira no pescoço dessa vez. O Jun pega a cabeça dela, coloca no colo dele e insinua aquilo que você está pensando, olhando diretamente pro Uruma. Tchau. Acabou. Chega. Como que o Uruma vai fazer pra se vingar desse doente maldito que faz clone de... Ele não tava brincando. Cara, que é isso? Irmã e incesto. Mano, a gente vai ver no próximo episódio. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pariu, cara. Por aqui, um beijo, mano. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? O resto aqui... O resto aqui se for. Cara, o que eu vou falar pra vocês depois disso daqui? Não tem que falar. Porque, pelo amor de Deus, cara, que bagulho doentio. Cara, é bizarro ao extremo, assim, puta que pariu. Não, cara... Cara nojento. Mano, o cara é nojento e insuportável. É um dos caras que eu mais quero que se foda. Cara, não. Eu quero ver o que o Uruma vai fazer com ele, tá? Eu quero ver o que ele vai fazer com esse desgraçado. Ah, mas tem que ser uma coisa, tipo assim, ó. Que seja cinema, tá? Que seja cinema pra... Nossa, mano. Esse mangá desperta o pior da gente. Puta que pariu, porque dá muita raiva, cara. Coitadinha, mano. Cara, eu não sei o que dizer. Mas é isso, caramba, eu tô em choque. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não do capítulo em si, né? Tipo assim, é isso, cara. Então não esquece de deixar o like, inscrever aqui no canal. Pensando que eu assista todo dia, tem vídeo pra vocês. E ó, é isso, puta que pariu, cara. É isso aí, mano. Pô, link do vídeo original tá na descrição. E vai sair mais, tá? Pra gente ver esse puto se ferrando. É isso aí. Valeu. Caralho, mano.